Amada igreja, é um prazer, uma alegria muito grande estar conhecendo mais um pedacinho do corpo de Cristo. Tantas carinhas bonitas, né? Tantos sorrisos bonitos. E é bom saber que é mais um pedaço do corpo que nós vamos encontrar no céu. Apesar que o nosso corpo vai estar transformado em glória, mas eu queria reconhecer os irmãos lá, né? Imagina, né? Nós lá na glória, vendo Pedro, João, Paulo, irmão José, irmão Maria, né? E chegar para ele e falar assim: campeão, você venceu. Você chegou aqui, foi tantas lutas, foi tantas coisas, mas você venceu. Eu trago um abraço da minha pastora, que tem estado à frente da minha vida, a pastora Suzelma, da Igreja Renovada Monte das Oliveiras, e também do meu pastor presidente, pastor Márcio Valadão. E que nada venha de mim dessa noite. Eu sou um bezerrinho, igual eu falei com a irmã Fran, que eu agradeço a oportunidade de ter me convidado. Eu falei assim: estou amamentando ainda, estou começando ainda, nem andando ainda não estou. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aqui neste lugar. Eu tenho certeza que da forma que você entrou, não é a forma que você vai sair. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei, eu não te conheço. Nem as irmãs e os irmãos me conhecem. Hoje eu tive um dia corrido, desde ontem, e eu estou até meio tremendo assim, mas é normal, porque eu estava numa das igrejas fazendo blindagem de som, e a gente mexe muito os braços, faz uma academiazinha lá, minha mão fica meio assim no final do dia. Mas eu quero dizer para os amados irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa hora. Se você veio a este lugar, saiba que o Espírito Santo de Deus te despertou, te tirou da sua casa. Às vezes você veio direto do seu trabalho, não sei, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui e Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus nessa noite vai transformar a nossa vida, vai transformar a nossa mente. Amém? Eu vou pedir uma ajuda para os irmãos. Os irmãos, assim, de vez em quando, eu até brinquei com a irmã, falei assim: preciso aquele reloginho para mim, porque senão eu faço que nem Paulo, eu viro à noite. Só espero que ninguém quebre o pescoço. Amém? Reverência à palavra de Deus. Eu peço que vocês se coloquem de pé nessa hora. Abrem aí comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Quem achou diz assim: glória a Deus! Quem não achou diz assim: espera um pouquinho, irmã. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andavam no temor do Senhor
e com a ajuda do Espírito Santo cresciam. Agora eu vou pedir para os amados irmãos descerem um pouquinho no verso 36. Diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tábita, cujo qual traduzido diz Dorcas. Esta era uma mulher cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias, enfermando ela, veio a falecer. E pegaram o seu corpo, levando ao cenáculo. Em algumas Bíblias vão estar escrito assim, num quarto alto. E em Lídia, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro passava por ali, mandaram 2 varões que o chamassem, rogando que não se demorassem a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, ao cenáculo, onde as viúvas pranteavam, choravam e mostravam as túnicas e vestidos que Tábita fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, pedindo que saísse todos, pôs-se de joelho, orou, voltou para o seu corpo e disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. E ele então agora estendeu a sua mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto se fez notório em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos na Tua presença. Pelo que já foi ministrado, Senhor, nós já poderíamos até mesmo ir embora, mas sabemos que o Senhor ainda quer falar conosco, e nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Senhor, nós abrimos os nossos corações para receber do Senhor melhor nesta noite. Agora toda dificuldade, todo empecilho seja repreendido no nome de Jesus, e que venhamos absorver o melhor da Tua palavra nesta noite. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Pode assentar. Se o seu Deus é um Deus maravilhoso, eu vou pedir que você dê uma salva de palmas maravilhosa. Queridos, o livro de Atos, na minha opinião pessoal, é o livro que eu mais gosto de ler. Porque este livro fala do grande avivamento espiritual que acontecia nos dias da igreja. Foram passados momentos de Jesus, das obras de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da volta de Jesus aos céus. Mas agora a igreja do Senhor, ela passa por um avivamento espiritual muito grande. E esse livro diz que quanto mais perseguida a igreja era, mais a igreja louvava e mais a igreja crescia. Depois da morte de Jesus, a igreja não deixou de ser perseguida. Pelo contrário, ela passou a ser mais perseguida. Os discípulos de Jesus foram mais perseguidos. E eles andavam de um lado para o outro, não fugindo da perseguição, mas anunciando aquilo que Jesus
lhes disseram. E o que Jesus disse? Jesus, nos seus últimos momentos, chamou os seus discípulos e disse para eles assim: vocês me viram curar, vocês me viram libertar, vocês viram mortos revivendo, agora eu libero sobre vocês um poder maior. Tudo quanto eu fiz, vocês farão, só que farão muito mais. Eu acho que não entenderam. Jesus disse assim: tudo quanto eu fiz, vocês farão muito mais. Nós somos remanescentes da igreja primitiva. Isso não ficou lá até a morte de Pedro, de João, de Paulo. Não. Esta bênção, ela vem até os dias de hoje. E eu vejo aqui homens e mulheres que farão na face da terra muito mais do que Jesus fez, porque o Espírito Santo de Deus está conosco e nós passaremos por provas e tribulações, mas nós vamos continuar anunciando este reino, continuaremos anunciando salvação, continuaremos falando que há cura, que há libertação, que há transformação de vida. O primeiro versículo que eu li aqui com os irmãos diz que nas igrejas de Judeia, Galileia, Samaria havia paz. Elas eram edificadas, se multiplicavam, andavam no temor do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo de Deus cresciam. Eu não sei dizer aqui nessa localidade com quantas pessoas iniciou esse trabalho. Se foi com 10 pessoas, se foi com 15, se foi com 20. Mas eu quero profetizar hoje, em nome de Jesus, que até a transformação desse século, este lugar vai alcançar muitas e muitas e muitas vidas, que eu já vejo trabalhos espalhados, igreja multiplicada, homens e mulheres de frente, lutando um bom combate e vencendo, conquistando coroas. Olha para o seu irmão do seu lado assim, olha para ele assim, olha lá no olho dele assim, diz assim: você é a diferença dessa terra. Você é a diferença dessa terra. A Bíblia diz que o caminhar do crente, ele brilha dia após dia. Um dia, aquele cântaro pequenininho está debaixo da sua cama, iluminando você. No dia seguinte, você está iluminando a sua casa. No dia posterior, você está iluminando a sua rua. No dia posterior, você está iluminando o seu bairro. E você começa a iluminar o bairro vizinho da direita, da esquerda, até alcançar a nação. E eu digo mais: Jesus está às portas. Jesus está voltando. Se você pegar a televisão, se você pegar aquele jornal sangrento, você vai ver que os sinais estão declarando que Ele está à porta. E neste momento que nós estamos vivendo, há homens e mulheres que estão se doando para Deus, estão sendo entregues à morte, mas estão dizendo: Jesus está vivo e virá. Há homens e mulheres que vão no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, e
falam da salvação. Há homens e mulheres que estão no local de trabalho, estão pregando do Senhor, que estão na faculdade, na escola do segundo grau ou no curso, mas estão pregando do Senhor, estão falando do Senhor. Nós, igreja, hoje estamos vivendo um período de grande avivamento pentecostal. O Espírito Santo de Deus está sendo movimentado na igreja, está sendo derramado na igreja. Então ninguém pode dizer assim: eu fui vazio e voltei vazio. E assim vocês sairão nessa noite, cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de palavras de vitória. Vocês estarão cheios da graça, da unção de Deus. Passando-se a mensagem, queridos irmãos, lemos a história de Tábita. O interessante é que a palavra não faz muitas referências com relação a essa mulher, mas tem alguns pontos que eu estava estudando a palavra e achei muito interessante. O primeiro ponto, em relação a Tábita, diz que ela era uma discípula. Dentro do estudo teológico, o discípulo é aquele que recebe disciplina, recebe instrução, segue os conselhos e imita aquele qual lhe evangelizou. Nós somos discípulos do Senhor. Nós estamos hoje recebendo a disciplina do Senhor, não aquela disciplina da vara que a mãe batia na gente para a gente aprender a fazer as coisas, mas a disciplina de obedecer isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho na minha vida como GPS cristão. Aqui me ensina o que eu devo fazer, aqui me ensina o que eu devo falar, aqui me ensina como eu devo comportar, e aqui me ensina o lugar glorioso, o qual eu vou alcançar naquele dia, o qual o Senhor chamará meu nome e vai falar assim: filha, eu confiei a você esse trabalho e você fez. E eu ainda vou dizer para o Senhor assim: Senhor, eu pequei muito, sou digna. Mas o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai falar assim: o meu sangue te lavou na cruz do Calvário. Quem recebe a instrução, pratica. Quem lê a Bíblia e recebe a instrução da Bíblia, pratica. Vamos a um exemplo simples. A Bíblia diz assim, no mandamento: ama a Deus, ama a você, mas ama o seu próximo. Isso é instrução e deve ser praticado. Não adianta eu somente amar a Deus e me amar. Por que eu me amo? Eu sou templo do Espírito Santo de Deus, então eu tenho que amar esse templo. O Espírito Santo de Deus está habitando em mim. Como eu posso não amar esse templo? Mas também não adianta somente amar esse tempo, fechar os meus olhos e não amar o meu próximo. A instrução é: ama a Deus, mas ama o seu próximo, independente do que ele seja, independente de onde ele venha, independente do que ele possua. O ama. E hoje, interessante que amar é uma coisa difícil. Uma coisa difícil. O ser humano está amando os valores das pessoas, o que ela possui, mas não está amando a pessoa. Nós estamos vivendo um mundo de individualismo.
Estamos vivendo até mesmo evangelho social, onde eu vou à igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, porque é bíblico e eu sei que o Senhor vai me abençoar, e não passa disso. Mas tem muito mais, vai muito mais, vai além do muito mais. Quem recebe a instrução, segue os conselhos. E o conselho de Jesus é: não passa pela porta larga, passa pela porta estreita, porque o largo é os prazeres do mundo, mas a porta estreita é uma porta onde você passa, é uma porta onde você tem uma experiência sozinho com Deus. A porta do mundo, ela é muito simples. Vou confessar para os irmãos, eu estava conversando com uma irmã na quarta-feira, e ela está fazendo um serviço temporário, num lugar muito difícil, e eu disse para ela assim: olha, na minha existência de vida, eu fui numa boate 3 vezes na minha vida, e aquela música de boate na minha cabeça, bum, 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 aquilo ali destruía o meu cérebro. Você não tem uma individualidade ali, você tem um coletivo, onde se você sentar e beber com o seu próximo e rir das piadinhas, você faz parte. Mas quando acaba, você volta para sua casa vazio e nada tem proveito. Mas quando você passa pela porta estreita, tem uma experiência íntima, pessoal com Deus. Do outro lado você canta o cântico da vitória. E o cântico da vitória é: eu era pobre, eu era perdido, eu era pecador, mas o amor de Deus me alcançou. Você está aqui não tirando o mérito de quem um dia te pregou a palavra, mas você está aqui porque você é a expressão pura e verdadeira do amor de Deus. Deus, Ele estava criando o mundo, Ele estava no haja, viu que tudo estava bom, mas que algo faltava. Então Deus, se façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Vocês lembram quando eu falei: ama a Deus, ama você, ama seu próximo? Assim como Deus amou o Filho, Ele te ama também. A razão de você estar aqui nessa noite é o amor de Deus que te constrangeu um dia, e você disse assim: eu não posso escapar deste amor. Tem como escapar? Você vai para onde sem o amor de Deus? Tem algum lugar bonito para você ir? Sem o amor de Deus, você vai estar exposto a um mundo violento, sangrento. Mas pelo amor de Deus, você sai dessa congregação, os anjos do Senhor te acompanham. Os anjos do Senhor neste momento estão lá no seu lar, guardando aqueles que ficaram. A violência não chega lá, porque o sangue de Jesus está passado nas portas, e o livramento de Deus te alcançou. Você vai deitar daqui a pouco, vai deitar em paz e vai acordar em paz. E se porventura você não acordar, eu tenho uma palavra bonita para você: os seus olhos vão se abrir na glória de Deus. Os seus olhos vão ser como os olhos de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, mesmo vivendo os seus últimos momentos, ele não sentia aquelas pedras,
porque ele estava olhando para o alto, e quando ele olhava para o alto, ele via Deus sentado no trono e o seu filho à direita. Então, quando os seus olhos se fecharem aqui nessa terra, você tem que ter a certeza que eles vão se abrir na glória de Deus. Você verá Deus, você verá o Filho de Deus. Graças a Deus. E você vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Continuando aqui, Tabita, discípula, ela era uma mulher porque fazia boas obras. Ela era uma mulher que doava esmolas. Mas quando ela adoeceu e veio a óbito, não foram essas coisas as quais foram faladas de Tabita, mas foi-se falado das túnicas e vestidos que ela fazia. Eu escuto muita gente dizendo que boas obras salvam, que esmolar ao próximo salva. A Bíblia nos ensina a dar ao nosso próximo, mas isso não nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é crer que Jesus Cristo é o Senhor, morreu por nós, ressuscitou e virá nos buscar. O que nos dá salvação é a obediência, é temor de Deus, é o nosso não ao pecado quando ele vem nos atormentar. Ontem eu vivi uma experiência de uma pessoa que foi bater na minha porta para falar coisinhas que não eram de Deus, e eu estava até comentando com a irmã. Eu peguei o óleo da unção, cheguei para aquela pessoa, eu estava de chinelo e falei: olha a sola do meu chinelo. E ele ficou olhando a sola do meu chinelo e eu falei: você está vendo o que tem debaixo do meu chinelo? Ele: tem a marca aí do seu chinelo. Eu falei: pelo contrário, debaixo das marcas aqui do meu chinelo está Satanás esmagado. Eu não me rendo, eu não me dou, eu não me vendo para as coisas desse mundo. Eu não tenho compromisso com as coisas desse mundo. Aleluia. Queridos irmãos, eu tenho mais de 20 anos de música. Desde que inventaram o abençoado do celular, que ele é útil para falar com o pastor, ele é útil para você ligar para alguém quando você precisa. O meu telefone toca todos os dias. É a Viviane André que está falando? Alguns me chamam de Vivi Moreno. Falei: olha, nós queríamos te convidar para você vir no estúdio tal, gravar aqui umas pistas para o cantor, não sei quem, e fazer um trabalho assim, fazer um trabalho assado. Olha, nós estamos te convidando para vir tocar aqui no pátio do shopping, Minas Shopping. Você vai ganhar tanto por noite. Você toca bem, a gente te conhece já há algum tempo. E a minha palavra é sempre a mesma. O meu instrumento foi consagrado para louvor e adoração a Deus. Eu não uso ele para as coisas deste mundo. Mas Satanás, ele é assunto, né? Essa questão do instrumento a gente arruma outro. As minhas mãos são mãos que carregam a marca de Cristo. São mãos que foram separadas para preencher o louvor e anunciar a palavra do Senhor. Eu não vendo as minhas mãos para os prazeres deste mundo. Prefiro ficar do jeito que eu estou. E lá na minha casa, eu enfrento zombaria todos os dias. Eu tenho um familiar que ele chega para mim: oi Luiz, assim para mim assim: sabe por que eu não vou para a igreja? Porque você está lá na frente da igreja, você não está testemunho na sua casa. Aí eu cheguei no último Senhor e falei assim: Senhor, se eu estou errado, não me permite mais tocar na igreja, não me permite mais subir no altar, não me permite mais que ninguém me convide.
Engraçado que Deus começou a mandar um monte de gente me ligar. O irmão vem aqui, irmão vem ali. Sexta eu estava num lugar, quarta eu estava em outro, terça eu estava em outro, segunda eu estava em outro. Eu falei, Deus está nesse negócio. E eu não sei, mas o Senhor ainda vai me dar uma estratégia para falar com esse meu familiar. Que ele não está na igreja, porque ele só vai quando ele precisa de bênçãos materiais. E eu estou todos os dias na igreja porque eu preciso das bênçãos espirituais na minha vida. Tabita adoeceu, morreu. Começou um grande pranto ali. As mulheres mostravam umas às outras as túnicas, os vestidos que Tabita fizeram. Túnica, meus irmãos, naquele tempo, era uma veste especial, que ela era extremamente moldada, ajustada no corpo. Se a pessoa pesasse 60 quilos, a túnica ela era feita exatamente para a pessoa de 60 quilos. O vestido, a gente ainda tem uma opção quando vai comprar, de comprar um pouquinho mais larguinho, para esconder alguns pneuzinhos. Mas a túnica, ela era padronizada. A sua salvação é padronizada. Ela não é para menos e ela não é para mais. O Senhor te mediu, o Senhor te colocou na balança e falou: é meu filho, tem direito à salvação. Então agora você recebeu túnicas adequadas, a quais você vai passar pelos portais celestiais. Quando eu estava lendo esse texto, Deus me trouxe a questão de que Tabita era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que pregava de Deus, era uma mulher que anunciava as coisas que ela tinha ouvido, as instruções que ela tinha ouvido, que Jesus havia passado por aqueles locais, que Jesus havia feito maravilhas, mas também era uma mulher que não parou somente naquelas maravilhas, ela continuou no trabalho de fabricar túnicas. Eu quero dizer aqui para você, mulher abençoada, para você, varão abençoado, você é o grande canal na terra que Deus tem para usar, para levar a palavra de salvação àquele que está do seu lado e ainda não te conhece. Vou dar um conselho. Prega muito, prega todo dia, se possível prega toda hora, porque eu vejo que Deus está completando o número dos escolhidos para que nós venhamos alcançar a sua glória. E eu vejo que falta pouco, mas para esse pouco depende de mim e de você, porque o que Jesus precisava fazer, Ele já fez, Ele já doou a sua vida. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele abriu a porta do céu e te deu acesso à porta do céu. Agora, salvação é com você. Salvação é com os seus atos. Aí eu vou perguntar. Hoje, por exemplo, você falou do Senhor para alguém? Hoje você disse assim: ei fulano, ei amigo, sabia que Jesus está voltando? Sabia que esses manifestos todos na terra estão relacionados à volta de Jesus? Hoje eu vi uma reportagem que eu falei: misericórdia, eu vou me apressar a pregar mais ainda. Eu vou abrir meu canal lá, que eu estou alguns dias sem postar algumas mensagens, eu vou postar pelo menos 3 vezes ao dia. 3 grupos terroristas de pior escalão hoje decidiram se unir. E o alvo desses grupos terroristas é Israel, é Jerusalém. E diz a palavra seguinte: quando ouvires dizer a paz em Jerusalém,
saberás que os pés do Filho do Homem se colocará e abrirá o caminho, e aqueles que hão de se salvar passarão pelo aquele caminho e alcançarão a vida eterna. O negócio está estreitando a terra, irmão. Diz para o Senhor do lado assim, ó. Fica ligado. Fica ligado. Está chegando a hora. Aí eu vou aprofundar só mais um pouquinho. Vocês todos têm familiares, não tem? Tem uns que tem pai, que tem mãe, que tem irmãos. Lá na sua casa você falou do Senhor hoje? Você orou pela sua casa hoje? Você orou pelo seu filho hoje? Você orou pelo seu esposo, pela sua esposa? Saiba que Satanás está lá fora tentando tragar o melhor que você construiu, que Deus deu, que chama-se família. Os ataques estão sendo coisa de maluco. A vida que foi em casa ontem é uma pessoa que diz seguir o Evangelho, está fazendo teologia para se tornar pastor, como se teologia fosse base para ser pastor. É um homem casado, pai de 2 filhos, e foi bater lá na minha porta e falar que está interessado por mim. Eu falei, amor, está repreendido. Morro solteira. Não caia nessa armadilha. Você está trabalhando na túnica da salvação para a sua família? Você está trabalhando na túnica da salvação para o seu patrão? Para os seus colegas? Deus está nos despertando hoje a trabalhar mais, a fazer mais. Sabe o que está acontecendo com o Evangelho? Está ficando acomodado. Até naqueles canais de televisão lá onde tem palavra o dia inteiro, se você ligar segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vocês vão ver quantas vezes a mesma mensagem é repetida. Está faltando palavras novas, mas nesta noite eu vejo que Deus vai encher lábios aqui com palavras novas, e vocês vão sair daqui anunciando boas novas. Vocês vão anunciar que há Deus em Israel, e tudo que está acontecendo não é um acaso, mas tudo que está acontecendo é o propósito de Deus, e você vai sair daqui anunciando. Eis que é chegada a hora de eu encontrar com o Senhor, mas tem uma vírgula aí que eu quero que você receba. Levanta sua mão assim e recebe essa hora que eu estou dizendo a você, mas recebe com fé. A palavra diz assim: crês tu no Senhor? Vocês creem? De todo coração? Então será salvo você e a sua casa, você e a sua família. Aquele parente que está distante agora, que está lá na bebida, na droga, o amor de Deus está operando em você, irá constrangê-lo e ele vai sofrer uma transformação de vida. Você é canal do Espírito Santo nessa terra. Nada pode calar o som do adorador. Irmã, Tabita, por que ela adoeceu e veio à morte? Ei, irmão, vou dizer uma coisa séria aqui. Desde que nós entramos para a presença do Senhor, nós recebemos inúmeras promessas. Mas os anos estão se passando e essas promessas não se cumpriram ainda. Sabe por que não se cumpriu? É porque nós ainda não estamos preparados para receber a promessa do Senhor. É perigoso o Senhor entregar a promessa do Senhor
Senhor hoje na nossa vida e ela ia cair. Quantas pessoas recebem a bênção na igreja, no dia seguinte entra no reteté espiritual na igreja e no outro dia seguinte não vai mais? E só volta quando precisar de algo diferente. Só volta porque ouviu uma placa no rádio lá que o pregador maior da segunda vai estar na igreja e não sei o que eu preciso que a palavra dele é assim, não sei o que, não é assim não, irmãos. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, porque foi o rei que prometeu. E o rei, quando ele promete, ele sela lá com o anel, lá na cor de vermelho. A palavra do rei não volta atrás. Ela está fundamentada no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus dá tantos benefícios. Lá pelo livro de Isaías, somos os pisaduras, somos curados, sarados, libertos. O que tínhamos sobre nós na cruz, ele levou. O sangue de Jesus nos tira da morte, nos tira do vício, nos livra da enfermidade, restaura o nosso lar. A palavra do rei, ela não volta vazia. Quer uma palavra de encorajamento? Josué e Caleb, no dia que estavam perto a entrar em Canaã, eles tinham uma palavra para Deus. Da mesma forma de quando eu saí lá do Egito, eu estou hoje. A minha força é a mesma, a minha visão é a mesma, a minha audição é a mesma. Eu estou pronto para receber agora a herança. Eu estou pronto agora para entrar em Canaã. E olha que eles caminharam 40 anos caminhando por conta da desobediência. Quer receber promessa de Deus? Quer que ela se cumpra na sua vida? Passa a obedecer a Deus. Passa a entender o que Deus está falando com você. Quando Deus chega lá no silêncio do meu quarto assim: filho, não faça isso. Ou filha, faça isso. O segredo da promessa de Deus são duas coisas: obediência e perseverança. Josué e Caleb obedeceram e perseveraram. Todo mundo falava mal dos gigantes da terra, mas eles disseram assim: olha, os frutos dessa terra são bons. Vamos ter ânimo e vamos subir e vamos habitar nessa terra que o Senhor nos tem dado. Temos que ser como esses homens. Outro dia uma pessoa foi lá dentro da minha casa e ela, toda vez que ela vai lá, ela me pergunta a mesma coisa: e aí, irmã, como está a igreja lá? O que está acontecendo lá? Aí dá vontade de ser até meio mal educada, diz assim: vai lá e vê. Aí um dia ela estava sentada lá na mesa e eu estou pagando preço por essa irmã lá. Eu falei: Deus, eu não aceito mais essa pessoa aqui dentro da minha casa. Parece um devorador. Serve a mesa do café, ela não vai embora enquanto tudo não acaba. O preço das coisas subindo e a pessoa fica aí. Aí ela chegou para mim e disse assim: você sabe por que eu não vou mais na igreja pentecostal? Porque me deram muitas revelações lá. Nada cumpriu. Eu fiquei calada esperando na hora de falar alguma coisa, né? Mas eu vou dizer para ela uma oportunidade, nada sério. Falando: sabe por que não cumpriu? Porque você não buscou. Porque você não perseverou. Porque você não lutou. Há 15 dias atrás, na igreja onde eu estava, tinha um pastor lá de Belém do Pará. Ele começou a pregar e eu estava ali tocando ali, ministrando a mensagem, pregando, eu tocando. E eu tocava e ele me olhava. Ele pregava e me olhava, pregava e me olhava.
teclado, ele quer que aumente ou quer que abaixe, mas ele não faz o sinal, eu não estou conseguindo entender. Aí terminou o culto acabou até demorando um pouquinho mais. Aí aquele pastor, ele disse assim: irmã, enquanto a irmã ministrava, eu via que Deus usava a irmã no profundo, um louvor tão espiritual. Aí eu fui embora, esqueci daquilo, passou 15 dias, aí foi uma missionária pregar lá, e ela pegou e falou assim: nossa, irmã, eu estava pregando, a irmã tocando, que eu já estava até entrando em um som, não estava nem mais sabendo o que eu estava pregando, a irmã toca com a alma. Aí eu fui para casa e comecei a pensar nisso, 2 pessoas falaram a mesma coisa, tem uma coisa errada nisso. Aí eu entrei para dentro de casa e falei assim: fala Deus, o Senhor podia falar. Aí o Senhor pegou e falou comigo assim: filha, você lembra a promessa que eu te fiz? Eu tinha 12 anos de idade, quando o Senhor se apresentou a mim. Eu tinha um violão, eu tocava violão na época, e o Senhor falou comigo assim: ao som do teu instrumento salvarei muitos, alcançarei muitos. E interessante que eu trabalho com 3 igrejas, nessas 3 igrejas tem instrumentos meu lá que estão sendo tangidos e a salvação está sendo apregoada. Então, se você tem promessa, persevera por ela, luta por ela. Já para finalizar aqui, aquele povo ali soube que Pedro estava por ali, mandaram chamar Pedro. Mas a morte daquela mulher já estava decretada, ela já estava morta. Mas sobre a morte a esperança, porque você não pode partir antes da promessa se cumprir na sua vida, na sua casa. E tem um detalhe: Pedro era um homem que as pessoas não gostavam dele. Deus pega aquele que é miserável mesmo, que é rejeitado mesmo, e transforma em vaso de honra, de glória e luzia. Quando Pedro chegou naquele local ali, as mulheres começaram a mostrar as vestes que Tabita tinha feito, mas Pedro, ele nem deu muito crédito, ele pediu para todo mundo sair de onde ela estava. Pedro agora coloca-se de joelho, ora e aplica a palavra de unção, de determinação que Jesus já havia dito: Tabita, levanta-te. Vocês vão sair nessa noite aqui e vão encontrar muitas Tabitas que estão desistindo por poucas coisas aí. E vocês vão dizer: Tabita, levanta-te. E vocês vão ver as pessoas se levantando, se restaurando. Sabe por quê? Nessa noite eu vejo um rio de água vivas saindo de vocês, que vão curar o interior de outras pessoas, vão saciar a sede de outras pessoas, vão trazer alívio sobre a dor. Um detalhe: Pedro, ele poderia ter feito aquilo na presença de todos, mas certamente alguns iriam falar assim: ah, foi Pedro, vamos manter Pedro aqui, porque ele é o curandeiro da situação. A glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Deus tem que ser exaltado sobre todas as coisas. Se há alguém aqui que nos visita nessa noite, que ainda não se definiu para Deus e que vai se definir, eu tenho certeza, não é pela glória do pastor, da pastora, da missionária, não, mas é para a glória de Deus. Aquela mulher abriu os olhos, ela viu algo novo. Nós vamos sair daqui hoje com visão diferente. Aquela mulher se sentou. Outro detalhe: ela não por si só levantou, não. Pedro estendeu a mão e ela foi levantando.
Eu profetizo no nome de Jesus hoje que vocês vão estender a mão ao caído, ao aflito, ao necessitado, e eles vão ter diferença e vão falar: que Deus é esse? Que Deus é esse? O que está acontecendo? De onde que saiu isso? Eu quero participar disso. Vocês serão um canal de Deus nessa noite. Glória a Deus. Aquela mulher, o corpo dela estava no cenáculo. Eu fui pesquisar no dicionário a palavra cenáculo e eu encontrei apenas uma definição: lugar onde a refeição principal era servida. As tábuas que nós vamos ajudar a levantar, a abrir os olhos, elas estarão no melhor lugar, que é a casa do Senhor, que é onde a palavra de Deus é o alimento, e nós iremos dar o alimento a essas pessoas. Nós iremos dar Jesus, aquele que supre todas as nossas necessidades. Meus irmãos, que os irmãos recebam dessa palavra nesta noite, que os irmãos ponham-se no coração a vontade de obedecer, prosseguir, mas a vontade de anunciar. Orem a Deus e peçam a Deus estratégias para pregarem, para levar o Evangelho, para ser um canal. Para finalizar, eu vou deixar uma palavra exclusiva para as mulheres. Prometo que finalizo até daqui a 5 horas. Ninguém reclamou. A mulher é sensível. A mulher é doce. Quer ver convencer um homem? Chega lá com sua esposa, sabe? Eu queria tanto aquela saia. Vou mudar essa vez. Chora para você ver se não vem a saia. Vocês, mulheres, não só parecendo aos homens, vocês têm uma questão interessante, tem entender a outra, porque vocês passaram ou passam por problemas semelhantes. Então vocês, mulheres, Deus está escolhendo cada uma de vocês, porque a paciência do Espírito Santo está em vocês, porque a doçura da palavra do Espírito Santo está no lábio de vocês, a sensibilidade de Deus está em vocês. Não há nada mais gostoso do que chegar na igreja e receber o abraço de uma irmã, principalmente no dia que você está triste. Há um mês atrás eu estava lá na sede e choveu demais. Eu estava no ponto do ônibus esperando o pastor que eu ia levar para pregar lá. O pastor atrasou, a chuva veio e me encharcou. Na hora que o pastor chegou, eu falei: pastor, não tem nem como entrar no carro. Eu falei: sua filha, vamos lá para você trocar de roupa na sua casa. Aí eu troquei só de vestido rápido e fui. Aí eu cheguei, eu estava tremendo na igreja, de frio. Engraçado, eu entrei na igreja para de chover. Aí eu fiquei lá atrás, perto do ventilador assim para secar, que estava muito molhado ainda. Aí a pastora estava lá na frente, ela veio caminhando e ela disse assim: Deus mandou te dar um abraço. Aí ela me abraçou, eu comecei a chorar. No início eu nem sabia por que eu estava chorando, não era nem por problema terreno, não. Mas aí depois eu me dei conta, eu estou chorando porque eu estou sentindo um abraço do Pai. Então você, mulher sensível, abraça a sua irmã. Viu que ela está na aflição? Abraça ela. Viu que o esposo está na aflição? Abraça ele. Viu que o filho está dando aquele probleminha de idade? Abraça ele. Transmita o amor, transmita o carinho. Porque mãe, mulher, ela não dá pedra para o filho comer, ou para a amiga comer, mas ela dá pão, ela dá Jesus. E não houve na face da terra alguém tão doce e tão gentil quanto o nosso Senhor. E quando Ele diz assim: façamos
você, imagem e semelhança, Ele transferiu para você toda essa sensibilidade, todo esse amor, todo esse carinho. E saibam de uma coisa: as palavras que vocês falam alcançam, porque não são palavras que ferem, mas são palavras de ternura. E hoje a humanidade, o próximo, precisa dessa palavra de ternura. Lá fora estão se matando uns aos outros por tão pouco, mas aqui dentro nós estamos trazendo a vida através da palavra. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe esta igreja, que faça multiplicar, e que esses vasos de bênção a partir de hoje sejam mais e mais usados em nome de Jesus. Aplaudem ao Senhor. Deus abençoe, irmã, e que nós possamos guardar no coração tudo aquilo que aprendemos nesta noite. Irmãos, rapidinho, nós vamos fazer o sorteio aqui. Irmãos, me perdoam pelo horário que passou, mas eu tenho certeza que nós vamos sair todos daqui abençoados em nome de Jesus. Eu sei que